Bom dia, pessoal, tudo bem? Na nossa última aula, a gente falou sobre a mitose, que é uma divisão celular que acontece quando você precisa substituir alguma célula que você perdeu, ou quando você tem que substituir alguma célula que ficou muito velha, ou quando você não tem que substituir nada, mas você está crescendo, e para você crescer, você precisa de mais células. Você não vai esticar suas células, você vai fazer novas, certo? Só que essa mitose, ela pode acontecer, às vezes, quando não deveria. Então imagina que duas situações. Uma, você fez um corte na sua mão, e quando você cortou a sua mão, ficou um buraco ali no meio e as células em volta perceberam isso como um sinal de que elas precisam se multiplicar e ocupar esse novo espaço, certo? Elas vão se multiplicando e cada vez que essa célula aumenta de tamanho, duplica suas organelas, duplica seu DNA e divide em duas, o buraco fica um pouquinho mais fechado. E a gente faz isso numa sequência, numa série de mitoses, até que eventualmente a sua mão sarou. O buraco está fechado, tá certo? Só que vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que as suas células elas estão muito bem, obrigado, sua mão está fechada. Só que uma célula aqui no meio ela se confundiu e ela achou que tinha um motivo para se multiplicar. Então ela pegou, aumentou de tamanho, aumentou o número de organelas, duplicou o DNA e dividiu. Só que não tinha espaço para essa célula nova. Então ela começa a empurrar as células do lado. E nós temos um segundo problema, porque a célula original não estava confusa e as novas, depois da mitose, não são um clone da original. Então as duas novas também vão estar confusas. E cada uma delas vai começar a se multiplicar e gerar quatro. Então vai ficar bem mais apertado. Essas quatro vão estar confusas também, vão sofrer mitose, vão virar 8, 8 vira 16, 16 vira 32. Tá vendo como elas vão começando a aumentar de quantidade e isso vai ficando cada vez mais apertado? Para fazer uma comparação, imagina uma sala de aula. Uma sala de aula tem um número específico de vagas, certo? A ideia é que quando um aluno saia, a gente pegue e substitua esse aluno por um novo. Agora imagina que eu vou jogando o aluno dentro da sala de aula sem ninguém ir embora. E vai chegar uma hora que essa sala vai ficar bem apertada. E um vai começar a empurrar o outro, vai começar a machucar o outro, tá certo? É a mesma coisa que acontece nesse lugar. E assim como numa sala cheia de gente eu vou olhar e vou ver um amontoado de pessoas se empurrando, aqui na nossa mão, quando eu passar a mão por cima desse lugar com célula extra, eu vou sentir um caroço, é um nódulo. Isso é o que a gente chama de câncer, tá certo? Então, o que é o câncer? O câncer é uma duplicação descontrolada de células. E aí vem um problema muito grande porque as pessoas falam: ah, mas por que não tem a cura do câncer? Bom, não tem a cura do câncer porque nós temos vários motivos para essa célula estar descontrolada. E esse é um ponto. Para você erradicar uma doença, você tem que curar os causadores dessa doença. Você pode tratar os sintomas depois e tentar recuperar o indivíduo. Mas se você quer que a doença desapareça, você tem que atacar as causas. E as causas para o câncer são inúmeras, como a gente vai ver já já. Por que uma célula enlouquece? Nós temos dois grandes motivos, tá certo? O primeiro, quando o DNA sofre danos. Existem algumas substâncias que elas são tóxicas e essas substâncias confundem o meu DNA. Eu falei rapidinho sobre o DNA, a gente vai ver ele mais detalhe mais para frente, mas o seu DNA, ele basicamente é um manual de instruções que diz para a célula tudo o que ela deve fazer, tá certo? Quando eu quebro esse DNA, eu causo algum dano a esse DNA, eu posso causar um dano mais ou menos importante. Nós temos vários mecanismos que a gente vai ver em detalhes mais para frente de como é que esse DNA faz para superar essas falhas. Então nós temos um código degenerado, que um dia vai fazer sentido quando eu falar essa frase para você. Nós temos trechos que não são lidos. Nós temos enzimas que vão rechecar o DNA. Quando ele abre indevidamente, a gente fecha ele de novo. Quando quebra, a gente tenta substituir as letras. Então tem todo um aparato aí para manter o seu DNA saudável. Só que isso nem sempre é suficiente. Um dos casos muito comuns de você ter um erro no DNA é quando uma pessoa está exposta à radiação, por exemplo. Todo mundo já ouviu falar de Chernobyl, que é um lugar muito perigoso. Por quê? Se você for num lugar que tem muita radiação, essa radiação é uma energia que é absorvida pelo DNA, causa a quebra do DNA, e quando o seu corpo remonta esse DNA, ele pode remontar errado. E aí nós temos uma questão importante que é o seguinte: às vezes você erra um lugar importante, às vezes você erra um lugar que não faz grande diferença. Então vamos dizer que é a minha célula de pele, e ela sofreu radiação
No caso da minha pele, vamos dizer que ela sofreu radiação do sol, certo? Eu trabalho muito na lavoura e aí bateu muito sol na minha pele e a minha pele foi sofrendo desgaste e eventualmente ela sofreu um dano no DNA. O meu DNA ele tem todas as minhas informações. Então, se esse dano que aconteceu no DNA foi um dano na parte do DNA que traduz informações para os olhos, só que não foi na célula do olho, foi na célula da mão, não tem problema. Porque essa célula não está usando essa informação, tá certo? Ela não está usando esse pedaço para nada. Então vai ser um erro que vai acontecer, mas não vai ter um impacto direto na minha vida. Agora, se ela errou um lugar muito delicado, que é o lugar que diz quando eu devo me multiplicar, opa, multiplicar é uma coisa que eu faço. Então esse erro vai ser importante e vai causar um impacto. Mas vamos lá. O segundo caso que a gente tem de muitos erros é na hora de copiar o DNA. Por quê? Gente, o DNA ele é absurdamente grande e cheio de informações. Tá? Imagina que eu mandasse você copiar a Bíblia em 2 dias. Você ia fazer um processo super rápido e vários erros iam ser cometidos. Para isso, para garantir que isso aconteça direito, o nosso corpo tem vários mecanismos também para evitar isso. Então nós temos uma releitura, o DNA tem que encaixar, nós temos um bom processo aí para tentar manter esse DNA coeso e funcionando. Porém, se você faz uma multiplicação milhares, milhões, bilhões de vezes, uma vez ou outra esse erro vai acontecer. Se eu sofro mais desgaste do que o normal, provavelmente eu vou cometer mais erros do que o normal. Então imagina o seguinte, imagina que uma pessoa ela tem naturalmente que substituir as suas células porque elas vão sofrendo desgaste ao longo da vida, tá certo? Então, eu sou uma pessoa que não bebe, o meu estômago ali já vai sofrer dano porque tem o suco gástrico que está o tempo inteiro ali sofrendo impacto, certo? Só que, se eu sou uma pessoa que não bebe, o corpo vai substituir essas células com alguma frequência. Uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, ele tem a frequência dele. Só que vamos dizer que eu exponho esse pedaço do meu corpo a constante desgaste ou a constantes substâncias tóxicas que causam um problema. Então vamos dizer que, por exemplo, eu ingiro muito álcool. Se eu estou o tempo inteiro desgastando esse sistema digestório, eu vou precisar substituir ele com mais frequência. Então, uma frequência que era uma vez a cada 6 meses, vira uma vez por mês, certo? Logo, se eu tenho que substituir todo mês, você concorda que uma pessoa que bebe e uma que não bebe, supondo que fossem esses números que são fictícios, tá certo? A chance deles cometerem erro é muito maior na pessoa que bebe porque ela tem que substituir mais vezes? Fez sentido isso? Então, se um sofre mais desgaste e tem que trocar de célula mais vezes, ele tem mais oportunidades para errar, tá? Já uma pessoa que tem uma alimentação bem saudável, ela vai manter as suas células por mais tempo e aí ela vai se arriscar menos. Além de desgastar as minhas células, também existem substâncias que são tóxicas e elas confundem as células que estão fazendo essa multiplicação. Então vamos pegar um outro exemplo muito clássico. Vamos pegar o cigarro. Quando você está fumando, você vê na caixinha do cigarro lá, aquela informação de que existem não sei quantas mil substâncias tóxicas e cancerígenas lá no seu cigarro. Tá? Isso quer dizer que isso vai causar câncer? Não, a gente não pode dizer que o cigarro vai causar câncer. Todo mundo conhece uma tia, uma senhorinha, alguém que fuma desde os 6 anos de idade, está com 96 anos e nunca teve nada. Acontece, tudo bem. Mas, quando você fuma, você faz alguns efeitos. Então, que efeitos você faz? Primeiro, você está jogando uma substância, um ar mais seco para dentro do seu pulmão. O seu pulmão precisa de umidade. Então, quanto mais ressecado o seu pulmão ficar, mais desgaste ele vai ter. Portanto, você vai precisar substituir as células do seu pulmão com maior frequência, beleza? Só por substituir as células do seu pulmão com maior frequência, você já tem uma probabilidade maior de cometer um erro na hora de copiar esse DNA e errar um lugar importante. É uma certeza? Não, mas é uma probabilidade. Além disso, o cigarro também tem substâncias que confundem a célula, que são as substâncias que a gente chama de cancerígenas. Essas substâncias que confundem a célula fazem com que os erros sejam mais prováveis. Então nós temos aqui um segundo problema, que é, além de eu estar mandando as minhas células se multiplicarem mais vezes, eu ainda estou prejudicando o jeito que elas fazem essa multiplicação.
E é por isso que o cigarro ele é tão recomendado que você não fume, que ele é perigoso. Ele aumenta a sua probabilidade de cometer um erro importante e você ter um câncer. Então, todo mundo pode ter câncer. Aquela pessoa que nunca fumou na vida, aquela criancinha que tem 3 meses, 6 anos de idade, também pode ter câncer. O que muda é a probabilidade que você tem. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de câncer. Nós temos alguns cânceres que eles são relacionados a problemas genéticos, ou seja, aquela família tem um pedaço de DNA que erra com muita frequência a sua cópia. Um exemplo de câncer genético que é muito famoso é o câncer de mama. Nós temos muitas mulheres que têm casos de câncer de mama na família, e aí, sabendo que isso é uma probabilidade muito alta de que o DNA tenha passado para ela e que o DNA dela em algum momento cometa esse erro grave, e sabendo que esse é um câncer muito sério, tem várias mulheres que já decidem fazer a remoção da mama de maneira preventiva. Outra coisa que influencia são os nossos hábitos e o ambiente que a gente está exposto. É como eu falei, uma pessoa que bebe, ela vai causar maior desgaste e ela aumenta a probabilidade dela. Isso é um hábito. Uma pessoa que trabalha no sol, ela aumenta o dano que ela sofre na pele e isso também aumenta a probabilidade dela ter câncer de pele. Isso é um ambiente, tá certo? Tem duas características muito importantes. Nós temos que pensar na agressividade do câncer e, além disso, nós temos que pensar na coesão desse câncer. A velocidade com que a célula se multiplica é a velocidade com que a população do câncer dobra, como se fossem bactérias. Então, se é uma célula que é muito agressiva e se multiplica a cada 20 minutos, você vai ter esse câncer crescendo em dias. Em compensação, se é uma célula que se duplica uma vez por semana, esse câncer dobra de tamanho a cada semana. Essa agressividade faz muita diferença para você ter uma noção de quantas células cancerígenas vão estar no seu corpo quando finalmente for detectado. Então é isso que a gente fala sobre agressividade. Um câncer agressivo, ele é um câncer que se multiplica muito rápido. E isso é muito perigoso, porque quanto mais cedo você detecta o câncer e quanto menos células a gente tem, maior é a chance de você conseguir tratar e remover. Uma segunda característica que a gente tem é a coesão desse câncer, que é a diferença entre o câncer benigno e o maligno, tá certo? As nossas células no corpo, elas ficam bem presas, ó. Eu não posso pegar essa célula arrancada aqui e colocar para baixo. Então as células, elas têm uma forma de se ligar umas às outras e de se manter organizadas. Se você tem umas células cancerígenas que estão bem presas, fazendo um nódulo bem fechado e bem organizado, nós chamamos esse câncer de benigno. Não é que te dá superpoderes, não é que ele te faz bem. Esse câncer benigno, ele só quer dizer que ele se espalha com dificuldade. O câncer maligno, ele é um câncer que tem várias células que estão mal grudadas uma na outra. Então essas células têm uma mobilidade muito maior. E como essas células têm uma mobilidade muito maior, nós vamos ter um grande problema quando essas células chegarem perto da corrente sanguínea. Quando essa célula chega na corrente sanguínea ou no tecido linfático ou outra parte do corpo que permite o deslocamento de células, você vai ter o que a gente chama de metástase, que é quando o nódulo perde a coesão e algumas dessas células são carregadas para longe. Quando essa célula é carregada para longe, ela não vai andar para sempre, ela eventualmente vai grudar em algum lugar. E onde ela grudar, ela vai começar um câncer novo. E a partir desse momento, você tem o câncer espalhado por vários órgãos. Um dos tipos de câncer que a gente tem tido algum sucesso é um câncer causado por um vírus chamado HPV. É o Human Papilloma Virus. Esse vírus, ele é um vírus que ele é transmitido sexualmente, ele ataca o colo do útero da mulher e ele é carregado pelo homem. E quando esse vírus chega no colo do útero, ele geralmente entra na célula e ele se esconde dentro do DNA da pessoa. Quando ele se esconde no DNA da pessoa, muitas vezes ele acaba entrando justamente nos pedaços do DNA que controlam a multiplicação da célula. Quando ele faz isso, essa célula começa a se multiplicar de maneira errada pela presença do vírus. Então, nós criamos uma vacina que está sendo agora entregue para as adolescentes todo ano, e essa vacina torna elas protegidas contra esse vírus, de forma que o seu corpo possa combater com o seu sistema imune. E a esperança que a gente tem é que conforme seja controlada a população desse vírus
e eventualmente eliminado esse vírus, ou pelo menos conforme as mulheres sejam imunizadas, o câncer de colo de útero nós vamos finalmente ter derrotado. Então, é possível você curar a doença, você erradicar a doença, dependendo do que causa ela. O problema é que muitos desses cânceres não têm motivos claros, são erros que acontecem naturalmente. Se são erros que acontecem naturalmente, a gente nunca vai erradicar, mas a gente pode tratar os sintomas, a gente pode tratar a doença. Os sintomas, eles variam muito dependendo de aonde aquele câncer aconteceu. Então, você vai ter um câncer no cérebro causando um sintoma muito diferente de um câncer no coração. Um vai afetar o seu batimento, outro vai começar a causar dano cerebral. E por mais que os dois tenham o mesmo motivo, foi um erro na duplicação do DNA. Só que você vai perceber que as células em volta vão sofrendo impacto. E conforme elas vão sendo danificadas, você consegue perceber que esse câncer está agindo. E justamente pelo fato de ser feito exame tarde demais, é muito difícil da gente conseguir detectar o câncer logo no começo. Então, se ele começa num lugar que o dano que ele causa ainda é muito pequeno, é perigoso você detectar esse câncer apenas depois que ele já sofreu a metástase, já se espalhou e já está afetando vários lugares. E aí vem um problema muito grande, que é alguns tipos de câncer, por ficarem em lugares que são ricos em sangue, se espalham com muita facilidade. Quando que vai acontecer a morte? Por que a pessoa morre de câncer? A pessoa morre de câncer quando esses nódulos começam a afetar muitos lugares ao mesmo tempo ou afetam com muita gravidade um lugar muito importante. Nós temos dois grandes tratamentos para tratar o câncer. Um é a cirurgia para redução dos nódulos, ou seja, você percebeu que a pessoa tem um câncer, ela tem ali um aglomerado de células que estão doentes e você quer eliminar essas células. Ótimo. Só que, se você fizer isso antes daquele câncer se espalhar, você consegue fazer com que a cirurgia cure a pessoa. O problema é onde essas células estão. Porque se você vai cortar aquilo ali, você não pode correr o risco de cortar e deixar alguém para trás. Porque se ficar uma ou duas células, elas vão voltar a se multiplicar e o câncer começa de novo. Quando a gente fala que o câncer voltou, é por causa disso. É porque você eliminou muitas células do câncer, eliminou tantas que os sintomas pararam, mas a pessoa nunca deixou de estar com câncer. Ainda tinha células ali se multiplicando errado, tá certo? Então você sempre precisa fazer uma cirurgia removendo uma área grande em volta. E dependendo de aonde você está, você não pode fazer isso. Outra coisa importante, nós temos a quimioterapia. Vamos dizer que o câncer já se espalhou. Quando você fizer a cirurgia de um câncer que já sofreu metástase, a ideia é diminuir os sintomas, mas você sabe que isso não resolveu. Então nós temos um tratamento que é a quimioterapia, que é você usar substâncias químicas que são toxinas, tá? São venenos que matam células em multiplicação. Como elas matam células em multiplicação, a gente espera que elas matem as células cancerígenas, porque as células cancerígenas estão constantemente se multiplicando, certo? Você pode usar isso em conjunto com a cirurgia para garantir que mesmo depois que você removeu, não ficou ninguém para trás, tá? Não é incomum você fazer algumas rodadas de quimioterapia logo após uma cirurgia, mesmo antes da metástase, mas é principalmente após a metástase, porque se ela espalhou, você não vai conseguir achar essas células no corpo inteiro para você poder fazer esse monte de cirurgias. Então, se você não consegue encontrar ela pelo corpo, você usa um remédio que mata as células de multiplicação pelo corpo inteiro, tá certo? Qual é o problema, já que esse tratamento é tão maravilhoso e tão preciso? É porque ele mata todas as células que estão se multiplicando. E você precisa de células novas o tempo inteiro. Existem várias partes do seu corpo que precisam renovar as células. E algumas que renovam mesmo sem precisar. Então, por exemplo, nosso cabelo está o tempo inteiro produzindo células novas. E aí, se você usa essa quimioterapia, essa toxina, todas as células se multiplicando param e morrem. E aí vem o nosso ponto. A pessoa vai começar a perder o cabelo porque as células que produzem cabelo vão começar a morrer. Então é por isso que a gente raspa a cabeça, para não ter aquela visão horrenda de você ver o seu cabelo se desfazendo e você ficar arrancando. Outro lugar importante que você precisa muito é que as células sejam renovadas, o seu estômago e o seu intestino.
O seu estômago está em tempo inteiro em contato com ácido, então você tem que substituir essas células para proteger as que foram desgastadas, para substituir as que foram desgastadas pelo ácido. O seu intestino também, ele está em constante contato com bactérias, com sujeira e muita abrasão. Então, a pessoa que tem câncer não vai substituir essas células, ela vai sofrer dores de estômago muito grandes, vai sofrer uma diarreia muito grande, as unhas vão começar a cair. Então, nós temos vários problemas que são muito graves e se a gente manter esse remédio por muito tempo, a pessoa vai morrer. É por isso que muitas vezes a quimioterapia ela apenas atrasa a morte, garantindo que você tenha apenas mais alguns meses ou anos de vida. Mas você nunca vai conseguir matar o câncer antes de matar a pessoa, tá certo? Gente, isso é o câncer, tá? Não existe câncer que faz bem e que você pode ignorar. A questão é quão fácil ele se espalha, quão rápido ele se espalha. E aí vem um ponto muito importante. O segredo para você curar o câncer não é erradicar a doença, que a gente não vai conseguir. Mas curar a pessoa doente é detectar o câncer no começo. E aí nós temos alguns números bem interessantes, que é, quais são os principais cânceres que matam? Câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de mama, tá? E por que esses cânceres são muito sérios? O câncer de mama, porque ele é agressivo e se espalha. Agora, o câncer de próstata, ele tem um grande problema. Existe um enorme preconceito masculino em fazer o exame regularmente. Então o homem não faz, não quer saber, e eventualmente, quando ele finalmente começa a se sentir mal, ele vai lá no médico, faz o exame e ele percebe que o câncer já está muito avançado, já se espalhou, e aí por essa prova magnífica de masculinidade dele, ele acabou falecendo, tá certo? E outro câncer que é muito comum é o câncer de pulmão, porque o sintoma que indica pra gente que a pessoa está com câncer é ela ter tosse recorrente, dificuldade de respirar, conforme as células do pulmão começam a se multiplicar, e você precisa pegar logo porque o pulmão está cheio de sangue, certo? Só que a pessoa que fuma, ela já naturalmente está sempre com dificuldade de respirar e está sempre tossindo. Então ela nunca acha que aquele sintoma de uma coisa nova, ela acha que aquele sintoma é sintoma de ser fumante. Então, eu altamente recomendo para vocês. Faça o exame conforme ele precisa ser feito, anualmente, pelo menos, quando você chega numa idade mais de risco, e evite os hábitos que aumentam a sua probabilidade. Porque isso quer dizer que você vai ter câncer? Não, não quer dizer que você vai ter. Quer dizer que é mais provável que você tenha do que uma pessoa saudável. Tudo bem? Ficou claro? Eu tentei fazer essa aula um pouco diferente, eu tentei jogar algumas imagens aqui na tela, porque não é um assunto que eu queria ficar mostrando slides de câncer é um negócio muito pesado, e eu queria saber também se vocês gostaram desse formato, comigo falando e algumas imagens aparecendo. Me dê um feedback aqui nos comentários, dá uma olhada nos textinhos de apoio, responda o formulário. Tchau!